A idade, a deficiência física, são fatores que podem dificultar a sua entrada no mercado de trabalho? A nossa convidada de hoje é Georgette Leite Lemos. Ela é diretora de diversidade da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Nós habitamos um mundo repleto de pessoas de diferentes idades, etnias, níveis sociais, culturas, etc. Lidar com a diferença entre as pessoas é um desafio em qualquer lugar, especialmente no ambiente de trabalho. O que muitas pessoas não sabem é que essa diversidade é importante e saber respeitar cada indivíduo é o que faz toda a diferença. Em função da idade, você já teve problemas para arrumar emprego? Não. Sem dúvida. Atualmente, bem difícil. Não. Sim, claro. Apesar que eu já estou aposentado, né? Mas eu tive dificuldade em uma época, sim. Você já foi discriminado em alguma entrevista? Pela idade. Pela idade, sim. Não. Não, só por idade. Não. E a senhora é contra ou a favor as cotas nas empresas? Eu sou contra. Meio difícil, mas vamos a favor, vamos a favor pelo momento que nós estamos passando, né? Eu acredito que sim. Sou a favor que tenha vaga. Em parte ajuda. Se for para pegar idosos e outras pessoas, eu acho que ajudaria. Diversidade no trabalho é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Georgette Leite Lemos é consultora organizacional. Há 25 anos dirige a Georgette Lemos Pesquisas e Serviços. Possui experiência em nível corporativo na área de recursos humanos. Gerenciou serviço social e benefícios na Souza Cruz e na Copersucar. Atua como docente em cursos de MBA, Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional. É diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, entidade da qual foi vice-presidente. É membro do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp e do Comitê Selo de Diversidade do Estado de São Paulo. Georgette Leite Lemos é autora de vários livros e de dezenas de artigos publicados em jornais e revistas especializadas em gestão de pessoas. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso canal no YouTube, você está vendo agora, YouTube/Programa PDE. Ali você vai encontrar todos os programas já veiculados. Ele é atualizado semanalmente e às vezes você perdeu um programa, uma entrevista, um tema que você gostaria de assistir ou de ver novamente, você vai encontrar nesse nosso canal do YouTube. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Georgette Leite Lemos. Ela é diretora de diversidade da ABRH. A ABRH é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, é isso? Muito obrigado por ter aceito, do Brasil, aceito o nosso convite. Obrigado. É um prazer receber o senhor aqui. E nesse momento aí que o país vem enfrentando, né, momento de crise, de desemprego, infelizmente, né, momento em que as empresas estão enxugando custos, reduzindo mão de obra, o Brasil, ele parece que ele está regredindo um pouquinho, né, ele está voltando. Como já falam, né, que pode ser uma década perdida. Mas para o trabalhador, para o brasileiro e para os avanços que teve na área de recursos humanos das empresas, eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente essa parte de diversidade, de contratação de pessoas idosas, de pessoas deficientes, de pessoas que até alguns anos atrás tinham muitas restrições para entrar no mercado de trabalho. Nós, apesar de toda essa, entre aspas, crise, estamos tendo uma oportunidade ímpar, que é a da informação, da melhor preparação das pessoas, mais acesso à comunicação, programas como esse aqui, que são veiculados durante todas as horas em diversos canais. Então, as pessoas elas tomam conhecimento do movimento mundial que as cerca. E um desses movimentos que estão empurrando, alavancando esse desenvolvimento é a questão da diversidade humana. Diversidade que muitas vezes ainda não é percebida, não é entendida pelas pessoas, porque quando nós falamos em diversidade, eu tenho observado isso nas palestras que eu faço, as pessoas são levadas a
direcionar essa diversidade para alguma segmentação com a qual ela tem alguma experiência, às vezes não muito positiva. Então, esse assunto já chega com uma barreira e ele tem que ser colocado de uma forma muito tênue, de uma forma que envolva as pessoas, para que ela tenha tempo de perceber que aquilo que ela esperava não é bem assim, que nós vamos falar da diversidade humana. E diversos somos todos nós, né? Então, eu costumo dizer, somos todos diferentes. Aquela história de somos todos iguais, entre aspas, é fácil de se constatar que não é verdade, porque quando nós adentramos nas organizações, qualquer organização humana, nós vemos que existem formas claras de evidenciar as diferenças, quer sejam pela, entre aspas, hotelaria que cada pessoa pode acessar ou não, pela segmentação dos cargos, salários, etc. Já faz parte da estrutura. Faz parte da estrutura. Né? Então, dizer, pode dar tratamento igual para diferentes? Não, nós temos que dar tratamento diferente para os diferentes. Mas esse tratamento diferente deve ser para facilitar o acesso dos diferentes às mesmas oportunidades de trabalho, renda e sociais. Exemplo, eu não posso tratar uma pessoa cega, um deficiente visual, igualmente a um não cego. Eu tenho que tratá-lo de forma diferente. Porque senão já existe a injustiça. Então, eu tenho que me colocar no lugar dele e, com isso, nós estamos conseguindo algumas experiências muito interessantes, que são experiências vivenciais, onde as pessoas simulam o que é um dia cego, o que é um dia surdo. Eu cheguei a ver uma reportagem sobre isso, feita, se eu não me engano, na Alemanha. E é muito interessante. Existe uma experiência muito boa também nos Estados Unidos, que foi denominada dos olhos azuis, que uma professora desenvolveu com voluntários a princípio, e as pessoas, conforme elas iam entrando no auditório, elas recebiam um botão que as designava se elas seriam do grupo olhos azuis ou do grupo olhos castanhos. Elas não sabiam qual seria a experiência, né? Mas o que ela queria? Ela simplesmente, depois de um determinado momento lá da dinâmica, ela pediu para que as pessoas olhos azuis se separassem das outras olhos castanhos. E ela começou a impingir a essas pessoas olhos azuis aquilo que é praticado normalmente com as pessoas olhos castanhos, que seriam as pessoas pardas e negras, para que eles pudessem vivenciar, em alguns dias, alguns momentos, brancas como elas eram, o que era ser negro. Então, eu acho que é uma forma interessante de levar as pessoas a se dar uma oportunidade de repensar seus valores, porque não existe certo nem errado nessa questão. Nós recebemos informações, normalmente, dos nossos antepassados, e os nossos ancestrais, eles recebem valores de séculos passados que não são mais vigentes hoje. Então, essas pessoas precisam, todos nós precisamos, de vez em quando, parar e nos perguntar: eu estou dirigindo bem a minha vida com relação a essa situação? Ou eu estou usando valores que não são mais praticados hoje? Eu preciso me realinhar, eu preciso me adequar, né? E assim são as organizações. E dentro das organizações não pode ser diferente com o profissional de recursos humanos. Ele não é um super-homem, ele não é diferente, né? Então, as pessoas que trabalham na área de recursos humanos, de gestão de pessoas, como nós usamos hoje mais frequentemente, elas devem olhar as pessoas colocando-se no lugar delas e perguntando: é assim que eu gostaria de ser tratado? Nessa situação, por exemplo, na contratação, na seleção? Porque quando uma pessoa ela chega no momento final do processo seletivo, muitas vezes ela passa por uma entrevista com o gestor ou com o RH, e naquele momento é muito importante que estas pessoas que têm o poder de dizer sim, vamos adiante, que essas pessoas tenham valores construtivos e, tanto quanto possível, não hajam baseadas em preconceitos e discriminações. Porque, via de regra, a decisão é ali. No RH, numa entrevista final. A decisão final não é nem de um diretor, às vezes do vice-presidente ou do presidente. A decisão é do gestor. O diretor definiu políticas.
E as políticas definidas pela organização e assinadas pela autodireção são exemplares. Agora, essas políticas elas contêm diretrizes, valores que precisam ser compartilhados, entendidos e praticados nos diversos níveis da gestão dessa empresa. E aí é que começa a haver um embate, porque nenhuma organização quer deixar de perenizar-se, ela não quer findar-se amanhã, ela quer desenvolver-se, ela quer deixar um legado. Assim como as pessoas, nós todos temos um sonho, né? De desenvolvermos, de deixarmos legado para gerações futuras. Agora, alguém precisa nos auxiliar nessa trajetória. Então, quando nós estamos na organização, nós estamos no espaço de vida que vai nos propiciar esta oportunidade, porque o maior tempo útil da nossa vida é passado dentro das empresas. Você passa mais tempo durante o dia com a empresa do que com a sua família. São 9 horas, no mínimo, isso contando, sem contar o trajeto, né? Que nas grandes cidades se nós contarmos coisa... o trajeto, aí vai para 11, 12 terrível. horas. Então, isso durante 30 anos de vida, 35, se as organizações pudessem ter um pensamento mais homogêneo, visando devolver à sociedade, às pessoas, com o valor agregado à sua vida, então a contribuição que as pessoas dão, elas têm que sair com um valor agregado para a vida delas. Então, talvez nós tivéssemos hoje pessoas mais conscientes, por exemplo, do processo de envelhecimento. Preparar-se para a questão do envelhecimento e trabalho. Que o Brasil vai enfrentar logo esse desafio. Vai, já está enfrentando, né? Porque a gente comentava aqui, há 40 anos atrás, todo mundo falava, olha, esse país aqui europeu, olha a idade, é um país velho, aqui é o país do futuro, que só tem jovens. Só que nós já chegamos aonde eles estavam há 40 anos atrás. Né? A pirâmide etária virou uma pera. Então, as faixas etárias maiores, elas acima de 60 anos, elas estão se alargando, tanto masculino quanto feminino. E, incrivelmente, feminino mais ainda do que o homem. As mulheres, a prospecção com relação à faixa etária é de que elas atinjam uma faixa etária maior, uma expectativa de vida maior do que os homens. Quer dizer, nós somos realmente lutadoras, né? E como a empresa, como o país enfrenta esse desafio? Porque até alguns anos atrás, quando se falava de um homem de 50, 55 anos, estava no final da vida. Uhum. Realmente já não trabalhava mais, já estava aposentado, já não tinha uma expectativa de vida muito grande. Tanto é que na década, se eu não me engano, na década de 40 ou de 50, a expectativa de vida média do homem era de 55 anos. Uhum. Hoje aposentava e morria. Exatamente, logo na sequência eram poucos anos. Até a pessoa brincava, quando aposentava, olha, logo você vai morrer. Hoje a gente nota exatamente o contrário. Tem pessoas aí com 60, 65, 70, 75 anos ainda trabalhando, ainda com disposição para trabalhar, mas às vezes encontram problemas enormes na admissão em uma empresa em função da idade. Só que isso a empresa vai ter que começar a conviver, porque vai ter uma mão de obra aí com mais de 60 anos, num número enorme. Então, em 2013, nós lá na BRH fizemos uma enquete. Normalmente nós fazemos essas enquetes pelo site da BRH e pelo jornal, que nós temos uma página às quintas-feiras no jornal Estado de São Paulo. Então, nós usamos esses veículos para fazer perguntas para as pessoas, né? E nós perguntamos, a jornalista, no caso, que conduziu a enquete, na hora da contratação, qual a maior dificuldade que a sua empresa encontra? É contratar pessoa com deficiência, pessoa de gênero, a questão do gênero, a mulher, principalmente para esferas de administração da gestão mais elevada, questão da idade, orientação sexual, raça e etnia. Qual dessas aí, entre essas, quais acho que a empresa tem mais dificuldade? Eu não esperava a resposta que nós tivemos, mas a maior dificuldade apontada foi a questão da idade. Agora, pasme, idade a partir de 45 anos, não é a idade dos 60 anos da Previdência, não. Porque parece que isso não mudou no Brasil. Essa restrição que se tem a pessoa de 40, se tem mais de 40 anos, você não arranja mais emprego, nós escutávamos já muitos anos atrás, quando realmente 40 anos já era uma idade que a pessoa estava pensando em parar. Mas hoje, que está no auge da pessoa com 40 anos, ela enfrenta o mesmo problema de 40 anos atrás. Ela vai procurar emprego, me falaram que eu São já estou... estigmas, né? E as pessoas acabam
vendo que no dia a dia acontece. Quando ela se aproxima dos 45 anos, ela já começa a ser preterida, não existe um programa de preparação para a vida, porque o que as empresas têm ainda, eu acho que isso vai ser repensado também, é um programa corretivo, que é o programa de preparação para a aposentadoria. Na minha opinião, não adianta muita coisa eu convidar pessoas que estão se aposentando, ou talvez 1 ano, 2 antes da aposentadoria, e convidá-las para participar desse programa, no qual elas vão ficar sabendo que precisam rever todos os hábitos alimentares porque estão doentes, elas precisam ter um plano financeiro porque elas não conseguiram poupar ao longo da vida, elas precisam ter outras opções de trabalho e renda. Enfim, elas precisam ter tudo aquilo que elas não conseguiram pensar porque trabalharam durante os seus melhores anos. Então, o que eu venho defendendo é um programa tal qual o Kaizen, melhoria contínua para a vida e trabalho. Ingressou hoje no dia do trabalho, a empresa deveria, parabéns, você vai passar por um programa de integração, você vai começar a trabalhar conosco, etc., e vai começar a ter a oportunidade de planejar a sua vida fora daqui. Quer dizer, já vai acontecendo um planejamento a longo prazo. Porque senão a pessoa não faz esse planejamento. A loucura hoje é tão grande, maior do que há 10 anos atrás, porque há necessidade das pessoas demonstrarem que elas estão engajadas, ou seja, oferecerem um esforço adicional, mesmo sem serem solicitadas. Então as pessoas estão nesse afã, trabalhar mais resultados para poder dizer, não, fulano ele está engajado, ele... não gosto de usar esse termo, ele veste a camisa da empresa, né? Mas ele esquece dele. Quando a gente pergunta, assim, em trabalhos com os jovens, principalmente, qual é a sua missão? Missão? Eles ficam achando que a gente já está querendo falar alguma coisa assim meio lunática. Missão, o que é isso? É um negócio longe, né? Inimaginável. Tipo, sacerdote de alguma coisa, né? Defensor de alguma causa. Não, o que você está fazendo aqui? Então, se nós, nas empresas, pudéssemos ter essa oportunidade, ao longo do envelhecimento, ao longo da vida no trabalho, discutir essas questões que não são muito comuns, sua missão, sua visão de mundo, o que você quer para você. Porque se a pessoa não define, não tem essas definições para ela vai ter muita dificuldade de ver isso nos outros. E a questão da idade, voltando aqui mais fortemente ao nosso tema, né? Eu fiquei surpresa com a enquete e eu tenho comentado, as pessoas, é isso mesmo, é difícil e cada vez mais, e agora com a crise as coisas vão mudar. Porque as empresas elas estão percebendo o seguinte, o tal apagão da mão de obra, que eles querem a mão de obra mais jovem, né? Mas existe uma grande dificuldade de você ter um talento jovem preparado para assumir principalmente cargos de liderança. Porque o jovem não é culpa dele, ele tem a formação, ele tem todas as certificações, mas ele não vivenciou aquilo. Não tem experiência de vida, né? Já a pessoa de mais idade, de 45 ou mais, ele teve essa oportunidade. Ele foi testado lá no dia a dia, né? O seu estilo muitas vezes foi forjado a partir de experimentos do dia a dia. Ele estudou, se aprimorou, às vezes não. Mas ele já tem mais habilidades com a adversidade. Ele já passou por outras crises, ele já experimentou outras dificuldades e o jovem ainda não. Ele tem a teoria e a prática, né? E às vezes o jovem, por mais esforçado que seja, ele tem uma teoria maravilhosa, mas na prática, como lidar com o problema, né? E o que as empresas estão tendo assim uma certa dificuldade é de fazer a convergência entre gerações. Porque é muito mais comum nós ouvimos falar de conflito entre gerações. É tão bom falar de conflito, né? Conflito isso se ouve toda hora. Conflito rende muito assunto. Agora, e falar na convergência entre gerações? Não se fala. Por quê? Dá mais trabalho? Eu tenho que buscar mostrar ao jovem quais as vantagens que ele tem ao respeitar
o de mais idade. E o de mais idade também precisa respeitar o jovem. Também tem, porque às vezes, olha, quando eu tenho mais tempo aqui, quando você nasceu eu já estava aqui. Também não pode ser de uma forma assim. Você já chegou agora, já quer ficar na quer janela? Mudar tudo, Eu costumo dizer, eu fiz um trabalho aí em vários estados, como eu lhe falei anteriormente, foram 16 estados que eu percorri fazendo palestras durante o ano de 2014, 2015, e o que eu ganhei foram os contatos com os jovens que iam assistir às palestras sobre diversidade e eles meio que assim, sabe, ouvindo aquele assunto, admirando, porque eu não estava apontando a culpa, nem estava colocando o jovem na berlinda, nem o idoso, muito menos, ninguém na berlinda, mas eu estava fazendo um convite para pensarmos juntos uma solução. E eu percebi que o jovem, muitas vezes, ele agride porque ele tem um posicionamento inadequado sobre nós, os mais velhos. Porque sempre disseram para eles, olha o bicho-papão. Já começou lá na infância. Aí quem é o bicho-papão? É aquele velho do saco. Olha, fica quieto, senão você vai ficar assim. Assim como? Na cadeira de balanço. Olha, teu fim é esse, hein? Então, realmente, não esse se coloca. estigma, né? O envelhecimento é tratado como um estigma, algo perverso, que vai acometer aos maus. Não, todos nós estamos envelhecendo, né? E o jovem ele precisa ser informado sobre isso de uma forma muito cuidadosa, carinhosa, para que ele goste do assunto. Então, ele está envelhecendo. O jovem de 20 anos, ele está há 20 anos mais a gestação, porque ele já era um ser vivo, tinha que ter respeito. Então, ele já está há 20 anos e 9 meses, por exemplo, de vida envelhecendo. E ele vai continuar, ele não quer morrer amanhã, né? É implacável, né? Ele não quer morrer agora, né? Ele quer continuar, não quer? Então, ele tem que perceber o seguinte, ele vai chegar hoje, a expectativa de vida está em 80 anos, em média, né? E a longevidade 120. Então, esses jovens poderão chegar aos 120 anos, como nós já temos nos Estados Unidos, na Europa, mesmo no Oriente e Japão, nós temos exemplos quantitativos que mostram isso. Chegaremos aos 100, 120. Na minha geração, não, mas a geração deles... A moçada hoje de 15 a 20 anos, e os provavelmente filhos vai deles, chegar com a 120. certeza, né? Até porque já existe um processo que chama de o retardamento da morte com a socialização da tecnologia para domínio das doenças. Essa democratização começou na França, Dr. Laurent Alexandre, e ele, em vídeo, em palestra, ele comenta que existe a possibilidade para quem tenha recurso, acesso a uma medicina de primeira linha, você ser monitorado em tempo real pelo seu médico, né? Você ter um estudo sobre as suas possibilidades. A prevenção, né? Prevenção. Agora eu lhe pergunto, nossa realidade... Não, a realidade brasileira está muito distante disso. Então... muito distante. Estamos muito distantes, mas podemos fazer o mínimo, que é as pessoas tendo a informação. O jovem tem essa informação e ele acha assim, ele descrê, mas isso não vai chegar aqui nunca, né? Porque a tendência do jovem, ele não se enxerga como uma pessoa idosa ou velha. Mesmo que fala, olha, daqui a 50 anos, você querendo ou não, você vai ser um idoso. Mas ele não quer ser um idoso como ele está vendo hoje. Um idoso que, para receber a sua aposentadoria num determinado estado desse país... Não, tratado com falta de respeito. Com falta de respeito. Ele não quer isso para ele. Então, se eu falar para ele, olha, você vai ficar mais velho, você vai chegar nessa idade, ele vai dizer, não, isso aí eu não quero, né? Então eu quero aproveitar o dia de ontem, porque hoje eu já estou atrasado. Porque ele vai olhar e falar, porque para mim isso daí, eu vou ter que encarar isso daí quando eu tiver 70 anos. Não, ele não quer, né? Então nós precisamos mostrar que temos essa ruptura com algumas questões que surgem como resultado esses defeitos sociais, mas necessariamente ele não precisa conviver com esses defeitos sociais. Ele não precisa ser um idoso que vai ter que passar pela penúria da habitação, da renda.
De comprar remédios, ter dificuldade Ele tem para que ter comprar o um livre-arbítrio remédio, tratamento. hoje, por isso que eu falo, não adianta o programa de preparação para aposentadoria. As escolas já deveriam estar informando isso às crianças, porque a criança, ela consegue captar isso, a criança vem fazendo uma revolução com a questão da alimentação na casa, porque ela recebe informação na escola. Então, se desde a mais tenra idade a criança começasse a conviver com a questão do envelhecimento naturalmente, ela não temeria chegar lá. Vai ser bem mais fácil administrar. É. Lá para frente vai ser uma coisa mais fácil, porque ela já realmente ela teve a informação necessária. Então, a empresa, como uma organização humana, ela nasce, cresce e pode morrer, né? Então, ela tem que ser bem cuidada para não morrer. Assim como a empresa tem todo um cuidado definindo suas estratégias, metas, etc., ela deve olhar para a sua força de trabalho, para as pessoas e dizer, não, as pessoas que ingressam aqui, o cuidado é o mesmo, porque elas devem sair daqui e ainda ter uma vida, se possível, melhor do que aquela que elas tinham quando entraram aqui. Mas não depende só da empresa, né? Nós sabemos que depende de toda uma estrutura conjuntural, não é só a organização que é responsável. Porque via de regra, quando a pessoa começa a trabalhar, que ela faz um planejamento, quando ela sai de uma empresa para aposentadoria, ela realmente, o que ela almeja é um tempo melhor para ela, mais tranquilo, mais próximo à família. Né? Então, é uma coisa que a pessoa trabalha, simplificando, ela trabalha para isso. Mas, às vezes, ela não consegue alcançar esse objetivo. E o que hoje as empresas, essa sua fala foi ótima, porque ela me deu chance para falar do que as empresas estão fazendo de bom. As empresas que já têm essa visão, que reconhecem isso, elas têm ações para a qualidade de vida no trabalho. Então, ao longo da permanência das pessoas no trabalho, elas são levadas a discutir a sua saúde física. Então, elas têm N programas e ações de melhoria, condicionamento físico, alimentar, tem a universidade corporativa, que é um dos maiores benefícios, na minha opinião, que qualquer organização pode ter, porque ela vai ter o conhecimento direcionado para o negócio. Ela tem a possibilidade de abrir a empresa para a convivência da família na empresa, a comunidade na empresa. Então, ela enriquece o tempo das pessoas, fazendo com que as pessoas possam ter trabalho e vida associadas, né? Pequenas ações, como nem toda empresa tem condição de fazer isso, nós temos que reconhecer, mas elas perguntam aos empregados como você acha que deve ser o nosso ambiente de trabalho. Nas suas horas, nos seus espaços livres, como você gostaria de ter um espaço de lazer, que são as chamadas salas de descompressão, né? Então, ali você melhora a convivência, você melhora a informação e você se sente dono daquele espaço porque você pôde participar da sua construção. Então, eu acho que nós estamos num momento, assim, é um turbilhão, muita informação, muitas exigências de todas as partes, para todas as partes, mas as empresas, aquelas que têm responsabilidade social, aquelas que têm uma visão da sustentabilidade corporativa, sem prescindir da dimensão social, essas empresas estão indo à frente. Queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui e queria colocar à disposição algum recado, se a senhora queira passar ao nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu quero desejar a todos uma excelente noite, que essa nossa conversa tenha agregado valor à vida de vocês e se vocês tiverem necessidade de mais informações ou interesse, vocês podem acessar os meios de comunicação que serão informados e da minha parte foi um prazer muito grande, eu agradeço e agradeço em nome da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.